Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Eu hoje estou trazendo uma palavra de Deus muito abençoada para vocês. Eu hoje estou trazendo uma palavra de Deus para vocês que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. Bom, a palavra que está lá em Mateus 7, 21 está escrito bem assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos muitos demônios, não realizamos muitos milagres? Então, irmãos, aqui está a palavra de Deus, que Jesus ele falou essa palavra lá em Mateus 7, 21. Ele fala dessa palavra que muitas pessoas naquele grande dia que vai estar lá, que Jesus vai estar lá para Jesus receber eles acham, vão fazer muitas coisas aqui na terra, vão pregar, vão profetizar, vão achar que estão fazendo a vontade de Deus, mas no grande dia Deus vai rejeitar elas, porque muitas das vezes não fez para agradar a Deus, fez para agradar as pessoas, muitas das vezes faz para agradar os homens, faz para agradar a si mesmo, não faz com sinceridade e de acordo com a vontade de Deus. Eu queria estar em outra passagem que está lá no livro de Tiago, sei lá, em Tiago 4, no versículo Tiago 4. Tiago 4. Deixa eu ver de qual versículo que vai começar. No versículo 2 aqui. Eu vou ler do versículo 1. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, irmãos, aqui em Tiago está falando que muitas pessoas elas pedem, mas não pedem para agradar a Deus, pedem para si próprio, para agradar seus próprios desejos, pelas suas próprias cobiças. E as pessoas lutam, fazem guerra, porque pedem não para agradar a Deus, e sim por seus próprios orgulhos. Então a gente tem que pedir com sinceridade para Deus, para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos. Amém? Aqui no versículo 7. Aqui no versículo 6, essa passagem essa daqui é boa, né? No Tiago também. Mas ele concede graça, mas ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproxime de Deus, ele se aproximará de vocês. Então, irmãos, a gente não pode ter o orgulho da gente mesmo, o orgulho de querer ser melhor que as outras pessoas, querer ser mais, querer orar somente por nós mesmos, não pelo próximo, só pensar em nós mesmos, né? Que o diabo mais quer é que a gente guerreie um contra os outros, né? Porque nossa guerra é espiritual, não é com as pessoas, é com o mundo espiritual, né? É na oração, é no jejum, é através da palavra. O inimigo tenta de todo jeito nos tirar da palavra de Deus
e fazer a gente ter contendas, conflitos que várias pessoas estão tendo por aí. Opiniões bíblicas que não agradam a Deus, né? Brigas que fazem divisões dentro da igreja. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Agora vamos para a próxima passagem aqui. Que aqui eu separei aqui em Gálatas 2, no versículo 20, que foi o que o apóstolo Paulo disse: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui o apóstolo Paulo ele fala que ele foi crucificado com Cristo. Todo mundo já deve conhecer essa passagem, né? A maioria de vocês já deve conhecer. O apóstolo Paulo ele é um homem que todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo. Ele talvez alguns não conheçam, né? Mas ele foi um homem que perseguia as pessoas, ele matava os cristãos. E ali, ao entrar na cidade, eu não lembro direito a cidade, talvez você deva lembrar aí, mas ao entrar na frente da cidade lá, Deus fez com que ele ficasse cego e ele caísse no chão. E quando ele se levantasse, Deus falou: Por que me persegues? Aí ele disse: Quem és tu, Deus, que eu percebo? Ele disse: Sou eu, Jesus, quem você me persegue. Ele estava perseguindo os cristãos. Aí Jesus falou como se ele estivesse perseguindo ele. Aí ele ficou cego. Deus usou Ananias, que curou ele depois lá na cidade. E ele acabou se convertendo, né? Que até Ananias curar ele tentou de todo jeito e não conseguiu. Nada que ele fez, as orações dele não resolveu, porque Deus queria mostrar ali que era Jesus que estava no controle e não ele mesmo, do jeito que ele pensava que funcionavam as coisas. Ele achava que era tudo, que tinha que matar as pessoas, que nem no Antigo Testamento, né? Que ele tinha que matar e que os cristãos estavam errados. Ele virou um grande homem de Deus, né? E que nós vemos a transformação que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Eu fui crucificado com Cristo. E assim já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então o apóstolo Paulo ele foi uma pessoa que renunciou tudo aquilo todos os seus erros, seus pecados, tudo aquilo que afastava dele. Ele queria viver uma vida com Deus, uma vida de cristão mesmo. Ele era fiel a Deus, e é assim que a gente tem que procurar ser, né? O apóstolo Paulo ele é um exemplo do que a gente deve ser, assim como Jesus, como está escrito lá em Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se exaltou ao ser igual a Deus, que era algo que devia apegar, mas vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo. Então a gente tem que se humilhar assim como Jesus se humilhou, né? Ser humilde. Se Jesus ele foi humilhado, passou por tentações, ele se fez de pequeno, vindo a ser servo, ele serviu a nós. Imagina nós que somos falhos, somos pecadores, não somos o Rei dos Reis, que está acima de todo nome, que veio e se humilhou, carregou a cruz, foi humilhado, para que um dia a gente pudesse não ter a nossa salvação. Quem somos nós para crescermos alguma coisa, né? Porque muitas das vezes tem muitos crentes que são orgulhosos, muitos cristãos que são orgulhosos, querem achar melhor que os outros. E por isso não agrada a Deus, acaba desagradando muito.
Então eu vou estar lendo outra passagem aqui, que eu acredito que foi o próprio apóstolo Paulo também que tenha falado, né? Que tenha, se não foi ele, eu não vou saber, né? Que está lá em Colossenses 3, mas eu acredito que foi ele sim. Portanto, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vinda, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele falou para que a gente, já que a gente se ressuscitou com Cristo, a gente tem que procurar as coisas do alto, as coisas do céu, não as coisas aqui da terra. Jesus ele disse: procure as coisas do alto, que as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que manter o pensamento nas coisas do alto, não as coisas aqui dessa terra, porque a gente morreu com Cristo, essa vida está com Deus, né? Assim como nós lemos na outra, assim como eu li na outra passagem lá de Filipenses, Gálatas 2, né? Então a gente tem que fazer morrer tudo aquilo que é da nossa natureza terrena. No versículo 5 aí, como está escrito, tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Agora tem várias passagens ainda que eu quero ler. Agora eu vou ler uma passagem aqui. Vamos ver qual que eu leio primeiro. 1 Coríntios. Então eu vou ler aqui Romanos 8. Romanos 8. Aqui fala sobre. Tá nesse mesmo assunto. E depois eu trago outro vídeo sobre algum outro assunto que vocês queiram também, né? E que tá sobre nossa vida com Deus, né? Sobre a nossa carne e sobre o Espírito também. Agora, e aqui fala muito bem sobre isso. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada. Eu acho que o apóstolo Paulo escreveu também. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, irmãos, aí você vê que quem é dominado pela carne não pode fazer a vontade de Deus, não tem como agradar a Deus. Nós vemos aí que temos o Espírito e temos a carne. Então o que a gente alimentar é o que vai nos fazer ser aquilo que a gente queira ser, né? A gente alimentar o Espírito, a gente vai se aproximar mais de Deus, a gente vai agradar a Deus, vai fazer mais as coisas de Deus. Se a gente alimentar a carne, a gente vai fazer mais as coisas do mundo, vai agradar mais o mundo e vai desagradar mais a Deus, né? Então quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. A própria palavra já explica. Então a mentalidade da carne é morte. Então aquilo que for da carne nos traz morte, né? Que a nossa carne morre, né? Só que as coisas de Deus, o nosso espírito não morre, né? Ele continua vivo. Mesmo se for pro inferno ou for pro céu, a gente vai continuar vivo, né? A eternidade. Eternidade no inferno e eternidade no céu, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou lendo uma passagem que eu queria ler muito.
o tempo é curto, né? 2 Coríntios 4. O que diz aqui em 2 Coríntios 4? Eu vou ler todas as passagens mais importantes aqui, começando pelo versículo 4. Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, irmãos, aqui o Deus dessa era, quem é o Deus dessa era que a Bíblia aqui está falando, né? É Satanás e seus demônios. No caso, Satanás, né? Que ele cegou o entendimento dos crentes, né? Aqueles que não creem na palavra de Deus. Então, muitas pessoas que zombam dos cristãos, zombam da gente, tiram o sarro da gente, eles estão cegados, né, pelo inimigo. O inimigo cegou essas pessoas para que não veja a luz do Evangelho. Então muita gente não vê a luz, tem raiva da gente, tem inveja, faz de tudo para acabar com nós, para nos descredibilizar, falar mal, tenta fazer de tudo para nos deixar para baixo, né? Para mudar o nosso pensamento, né? Mas porque essas pessoas são usadas pelo inimigo, né? O inimigo usa essas pessoas porque elas dão liberdade, né? Para o inimigo usar elas. E a gente tem que tomar muito cuidado para não dar liberdade para o inimigo usar a gente também. Que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo, não pelo inimigo. Ele segue essas pessoas para que não veja a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora aqui no versículo 8, do versículo 8 ao versículo 12, é aquela passagem que muita gente conhece. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficando perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados, mas não destruídos. Deixa eu ver aqui, tá meio difícil de olhar. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer com Jesus. Então aqui fala sobre as perseguições de Jesus, até o 12, eu não li tudo, né? Aqui no versículo 11, pois estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala das perseguições dele e fala de todas as opressões que ele tem vivido nessa época aqui, de tudo que ele tem passado, né? O apóstolo Paulo ele passou por muitas perseguições, muito sofrimento. Ele foi zombado, foi humilhado, foi preso por servir a Jesus, né? Por fazer a vontade de Deus. E a gente muitas vezes é assim, hoje em dia é menos, né? Antigamente as pessoas eram mortas, eram chicoteadas, sofriam por amor de Cristo, né? Principalmente os apóstolos também, que morreram por Cristo, né? Por os mártires, né? Hoje em dia as pessoas tentam de outra forma, né? Elas não fazem nada contra a gente, porque tem a lei, né? As pessoas não podem maltratar a gente, não pode bater na gente, porque tem processo hoje em dia que as pessoas já sabem que não podem fazer isso. Mas aqui ele sofreu bastante, né, apóstolo Paulo? E as pessoas tentam fazer com que a gente sofra, né, emocionalmente. O inimigo usa as pessoas do que ele puder usar para jogar contra a gente, ele vai usar, né? Por isso, e isso é perseguição, né? Que as pessoas tentam nos perseguir. Aí, só que o apóstolo Paulo, apesar de tudo que tem acontecido, aqui no versículo 17, eu vou ler do versículo 16. Não, no versículo 17. Olha o que ele fala no versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves
Então eu vou ler do versículo 16. Interiormente, não vai ser ele tudo, né? Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Por isso, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então aqui o apóstolo Paulo estava focado no céu, ele não estava focado nas coisas terrenas. Ele fala que os sofrimentos dele, leves e momentâneos, tudo aquilo que ele tem sofrido, estava produzindo uma glória eterna para ele, que pesa mais do que todas as outras coisas. Tudo aquilo que ele tem passado não paga a vitória que ele já tinha, que era a salvação dele, que Jesus já tinha ganhado para ele e para todos nós. E Jesus, diante dele, ele falou que ele já tinha vencido, ele tinha vencido tudo. Ali na cruz do Calvário ele foi humilhado, passou por muitas dificuldades, passou pelo deserto, foi humilhado de todas as formas, carregou a cruz e morreu ali naquela cruz então ele venceu ali por nós, para que a gente não possa desistir, né? Não importa tudo que a gente passa, né? A gente tem que olhar para isso que o apóstolo Paulo estava olhando, né? A glória eterna que pesa mais do que todas as outras coisas. E olha o que ele diz no versículo 18: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, no caso aqui transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então as coisas que a gente vê é transitório, passageiro, as coisas passam, tudo se acaba um dia, as coisas dessa terra um dia vai se acabar. Então, mas o que a gente não vê, que é as coisas espirituais, elas são para sempre, né? As bênçãos espirituais, elas são por uma eternidade, né? Que é ajudar o próximo, ajudar a palavra de Deus, coisas que acontecem espiritualmente, né? Agora aquilo que é terreno vai ficar tudo aí na terra. É claro que os momentos a gente sempre vai relembrar, né? Mas vai tudo se acabar, né? Um dia. Agora eu quero ler lá em 1 João 2,15 para nós finalizarmos. Acho que eu nem marquei, mas esse aqui eu já sei muito bem de cor. 1 João 2,15. Essa aqui eu gosto demais dessa passagem. Olha o que está escrito lá. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, aqui está dizendo que eu não devo amar o mundo. Não devemos amar as coisas do mundo, porque tudo que é no mundo vai passar algum dia. Tudo que tem no mundo passa, se acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que aquilo que Deus quer para nós, ele permanece para sempre, é eterno. Então todas as coisas tudo aquilo que a gente faz para Deus é eterno. Quando a gente faz a vontade de Deus é pela eternidade toda. Quando a gente faz a nossa vontade é para ficar aqui na terra. No caso, para desagradar a Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus continue abençoando todos vocês. E até o próximo vídeo.